Bom, amados irmãos, nós vamos dar início então ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É com muita alegria que nos reunimos para prestarmos a nossa adoração e o nosso reconhecimento à majestade do nosso Pai, do nosso Deus. Convite à adoração. Nós vamos ouvir o coral luterano Asas da Alva. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
Amém. Nós vamos dar sequência ao nosso culto, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, pois o teu amor tem nos sustentado, pois o teu amor tem sido o nosso refúgio, o teu amor tem sido a nossa fortaleza, e nós te agradecemos, pois o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem sustentado a nossa casa, sustentado a nossa família, guardado e protegido a todos. E isso é motivo de agradecimento, isso é motivo de regozijo, isso é motivo de louvor a ti, ó Deus, pois nós não merecíamos nenhum dos seus benefícios, mas o Senhor, ainda assim, tem nos guardado, e nós te louvamos com muita alegria no coração, e queremos prestar a ti este culto, e que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai. Obrigado por tudo que tens feito por nós, e que o teu Espírito Santo, o Espírito de Cristo, esteja agora nos conduzindo neste culto, nos conduzindo na adoração. Amém. Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vamos agora, queridos irmãos, ouvir o hino 395, Nome Precioso.
esperança no porvir. Amém. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós vamos agora orar ao Senhor, inspirados por esta palavra no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13. Somos agora convidados a confessarmos a Deus os nossos pecados. E enquanto oramos silenciosamente, nós vamos ouvir uma canção enviada pela nossa irmã Esther. E logo depois da canção, eu vou pedir à nossa irmã Irani que faça uma oração de confissão por toda a igreja. Oremos ao Senhor ao som do cântico enviado pela nossa irmã Esther. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos.
dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Querido Deus, neste momento, Senhor, que nós nos curvamos diante de Ti, ó Pai, nós queremos Te pedir perdão, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Ó Senhor, nós cometemos pecados constantemente, Senhor. Reconhecemos agora, neste momento, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, atenda, Senhor, o pedido de perdão de cada pessoa aqui, Senhor, que está orando. Ó Senhor, atende o pedido de perdão em cada coração aqui, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos porque nós cremos na tua infinita bondade e misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, e ajuda-nos a vivermos longe do pecado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos nos caminhos de Jesus, nos distanciando cada vez mais do pecado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos como verdadeiros cristãos cada vez mais, Senhor. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Por isso, depositamos toda a nossa ansiedade em Ti e descansamos o nosso coração. Sara, Senhor, os doentes, cuida de todos nós e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Salmos 86, 5. Portanto, se com sinceridade de coração, com humildade, você invocou o Senhor, Ele é para contigo, para comigo, para com todos nós, bondoso e perdoador. E assim nós podemos seguir em frente, sabendo que o perdão de Deus é uma realidade em nossa vida. E esse perdão nos traz alegria e nos convida ao louvor. Louvemos ao nosso Deus.
Amém. Amém, queridos irmãos. Nós louvamos ao Senhor após o perdão e agora nós vamos ter a mensagem que hoje vai ser ministrada pelo reverendo Almir, que nos enviou o vídeo e também está aqui conosco no culto. Então, ele vai se ouvir, né? O Almir vai se ouvir junto conosco a mensagem que carinhosamente, com muito zelo, com muito respeito, o Almir nos enviou, né? O Almir preparou, ele me pediu uns dias para preparar essa mensagem, e aí eu falei, Almir, fique tranquilo, quando você preparar, manda o vídeo para mim, que a gente inclui na liturgia. E além dele ter mandado o vídeo, né, ainda está presente conosco aqui no culto, nesta noite, né? Então, eu vou orar agora, para que o Espírito Santo fale a cada coração nesta noite, através da mensagem que foi proferida pelo Almir e será transmitida agora à igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra que foi gravada, que nos foi enviada pelo teu servo, reverendo Almir. Esta palavra que certamente foi enviada por ti ao coração dele e através do teu Espírito Santo, ele a proferiu, gravando e nos enviando, carinhosamente enviando esta mensagem para a igreja de Vila Yolanda. E nós te louvamos pela vida, pelo ministério do reverendo Almir, e pedimos agora que o teu Espírito Santo fale a cada coração. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você ver esse vídeo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando, de estar refletindo junto com vocês a palavra de Deus. E é muito gratificante falar,
porque devemos falar, e sempre devemos falar de Cristo para as outras pessoas, porque a sua volta está breve e a gente precisa estar com a lâmpada acesa. E isso, o que significa a lâmpada acesa? Significa estar falando da palavra, estar sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e fazendo com que o brilho da palavra de Deus venha a convencer as pessoas dos seus pecados para que elas possam se arrepender e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas hoje, em particular, eu gostaria muito de falar de um texto que estudei durante esses dias, um texto que falou profundamente ao meu coração. E queria compartilhar com vocês esse texto que a gente encontra lá em Romanos. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Romanos, capítulo 14, versos de 7 a 9. Então, Romanos, capítulo 14, versos de 7 a 9. Ele fala assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Porque se vivemos para nosso Senhor, vivemos. E se morremos para nosso Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos ou quer morramos, somos de nosso Senhor. Por isso também Cristo morreu e ressuscitou, havendo ressuscitado para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. É um texto que no início, quando eu peguei o texto e vi o primeiro versículo 7, porque nenhum de nós vive, né, para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Isso, eu comecei a refletir sobre esse texto, né, querendo saber o que significado era esse texto estava querendo me dizer. E por alguns dias eu fiquei só meditando nesse primeiro versículo, porque nenhum de nós vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Aí eu falei, o que Paulo estava querendo dizer com esse verso? Qual era a profundidade, qual era a intenção dele estar falando sobre isso? E um dia desses, olhando no celular, eu vi um vídeo de uma conversa de um médico que estava chegando próximo ao hospital, quando ele foi interpelido por alguém dizendo assim: doutor, o senhor é um médico diferenciado. Ele falou, diferenciado pelo quê? Porque o senhor não faz a diferença entre o rico e o pobre. O senhor efetua os seus procedimentos da mesma forma para o rico, da mesma forma para os pobres. Que diferença é essa que o senhor tem que os outros médicos não têm? Ele falou assim, eu não vejo diferença quando eu vou fazer uma prestação, vou fazer uma operação em uma pessoa rica ou numa pessoa pobre. Não tem, para mim não existe diferença. Os dois são seres humanos. Mas o que importa mais, o que eu vejo nesses dois seres humanos é a sua origem. A origem, de que forma é essa origem? Ora, se nós, e esse é um médico cristão, e ele disse assim, se nós abrirmos a Bíblia lá no primeiro capítulo de Gênesis,
nós vemos Deus formando o mundo. E numa dessas suas criações, ele cria a vegetação, ele cria a terra. Da terra, ele falou, nascem as gramas, as vegetações, as plantas, as árvores que vão dar frutos. Ele pediu e criou que nascessem. Então, a planta teve uma origem. A origem onde? Em Deus. Porque nenhum biólogo, nenhum cientista consegue definir de onde veio a semente. De como a terra criou uma semente. Então, ela tem uma origem, e essa origem é em Deus. Mas, continuando no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos lá o verso em que Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O interessante disso é o verbo que está sendo falado. O verbo não fala no presente, como eu faço o homem a minha imagem e a minha semelhança. Mas ele fala, é o verbo que está, façamos, ou seja, tem mais de um. Façamos, assim, ali implica-se, está implícito a trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falou, vamos criar o homem, a nossa imagem, a nossa, não a minha, a nossa imagem e semelhança. Se Deus é triuno, o homem também será triuno. E ele continua. No capítulo 2, nós vemos que quando Deus criou o homem, ele assopra para transformar aquele homem, para formar o homem, a sua imagem e semelhança, como um ser vivente. Ele põe o sopro, ele põe o espírito que sai de Deus e vai até o homem, para que ele se transforme num ser humano, num ser vivente, que é o ser humano. Então, o homem é também, da mesma forma que a semente, é também originário da essência de Deus. Se o homem é originário da essência de Deus, eu sou a origem de Deus, você também é a origem de Deus. Nós somos origens de um único ser, que se chama Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, e nós somos semelhança, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o meu vizinho, ele tem a mesma origem que eu. O meu parente também tem a mesma origem que eu. Então, somos originários de um único ser, que é Deus. E se vocês olharem em Efésios, no primeiro capítulo, Deus fala que ele coloca a semente no útero da mãe para que ele cresça e que ele seja uma pessoa selecionada por ele para falar do Evangelho. Então, quando nascemos, é porque Deus colocou naquela mãe um ser vivente. E quando esse ser vivente se transforma e nasce, ele passa a ser um ser vivente na mesma origem de Deus. Não importa quem seja, se no futuro essa pessoa vai ser uma pessoa pobre ou se vai ser uma pessoa rica. O que importa para mim, quando olhar para aquela pessoa, é que aquela pessoa tem a mesma origem que eu tenho. Entendendo essa conversa desse médico, eu olhei novamente para o texto e falo assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nós não vivemos para nós mesmos. Deus colocou nessa terra para nós vivermos e ninguém morre para si mesmo. Nós também não morreremos para nós mesmos. Nós temos
funções nessa terra. Deus nos colocou para termos funções diferenciadas nessa terra. Nós teremos oportunidades, nós aproveitaremos essa oportunidade que Deus vai nos dar ou não aproveitaremos. Se aproveitarmos, nós seremos considerados, entre aspas, uma pessoa rica. Se nós não apresentarmos, nós não seremos uma pessoa considerada rica. Mas nós vemos que também que esse versículo também mostra que nós temos responsabilidades diante de Deus. Né? Deus é o meio da nossa experiência, da nossa existência. Pois nele vivemos, nos movimentamos e temos nosso ser. Lá em Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre nossos poetas, também nós somos da mesma linhagem. Pois a vida de cada indivíduo tem conexões com outros, os quais são melhorados ou piorados, ou seja, a nossa situação social vai ser pobre ou vai ser rica de acordo com as nossas conexões com os outros. E essa influência que exercemos sobre os outros pode ser útil. Exemplo, quero ser autêntico, pois há quem confie em mim. Ora, quem é que vai falar que eu sou autêntico? Se houver alguém que confie em mim, vai dizer que eu sou autêntico. Quero ser puro, há quem se importe com isso. Ou seja, eu vou ser considerado uma pessoa pura se alguém se importar com isso. Quero ser forte, pois muito tenho que sofrer. A nossa fortaleza, nossa fortaleza está na vitória de todos os obstáculos que possamos ter na nossa vida. Quanto mais vitórias você consegue ultrapassando os obstáculos da sua vida, mais valoroso, mais valor você tem, você é considerado uma pessoa forte. Quero ser bravo, pois ainda terei que ser ousado. Então, para ser bravo, em termos de bater na tecla de alguma coisa, é quando você é ousado, quando você persiste naquilo que temos assim. Esse versículo, do versículo 7, ele nos ensina a andarmos unidos debaixo da mão de Deus. Vivemos melhor para Deus quando vivemos servindo a Cristo, que é o Senhor. É evidente, isso é fato. Não há o que discordar disso. Na vida e na morte, não estamos isolados, nem ficaremos solitários e nem somos responsáveis somente para conosco mesmo. Né? Se tivermos que viver para Deus e seu Filho, é necessário que vivamos também para os outros. Ou seja, se você quer dizer para você mesmo, você quer viver para Deus e quer viver de acordo com a vontade dele, você também tem que viver para os outros. Ou seja, se você está aqui, é para ajudar naquilo que for necessário quando os outros necessitam de você. Nenhum crente é a sua própria finalidade de vida. O que deve estar sempre presente em sua mente como sua regra de conduta é a vontade e o interesse de seu Senhor. Então, porque nenhum de nós vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo, significa o ser. Você tem uma responsabilidade. Você não é uma ilha, ou seja, você não vive só para você. Você vive para os outros. Você depende dos outros para você ser alguém. Para você ser alguém. Se você não for alguém, você não tem como saber se a sua conduta está sendo correta, está sendo condizente com o que Deus manda na sua vida. Então, nós temos uma responsabilidade. Nós vemos agora no versículo 8 e no versículo 9
diz assim no versículo 8, porque se vivemos para nosso Senhor, vivemos. E se morremos para o nosso Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos ou quer morramos, somos de nosso Senhor. O que quer dizer isso? Ou seja, quando nós estamos vivendo, é porque o Senhor está dando condições, oportunidade para você viver nessa terra, para você ajudar alguém quando for necessário, ou para você também falar da palavra de Deus para aqueles que ainda não precisam de Cristo. Então você tem uma missão, e essa missão é ajudar ao próximo e falar da palavra de Deus a todos aqueles que precisam dele. Nós somos movidos pelo Espírito Santo para que isso possa acontecer na nossa vida. E para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, nós temos que deixar que Deus nos conduza, deixar a nossa vida ao bel prazer dele, para que ele possa mostrar e fazer com que você ajude as pessoas que precisam de você. Então, viver para Cristo é ser transformado em sua imagem moral e metafísica. É o grande orientador desta vida. A morte é apenas a transição para uma outra dimensão da existência, onde a inquirição por Cristo tem prosseguimento, ainda que em nível superior e muito satisfatório. Existe na Talmud, a Talmud é uma Bíblia, a gente vai chamar assim de Bíblia dos hebreus, que expressa um belíssimo sentimento. Diz assim: não permita que sua imaginação te assegure de que o sepulcro é um asilo, pois pela força fosses formado, pela força nasceste, pela força vives e pela força morrerá. E pela força estás a caminho de prestar contas perante o Rei dos Reis, o Santo bendito seja Ele. Ou seja, nessa terra nós viemos com uma missão de sermos profetas, falarmos às nações, assim como diz lá em Jeremias 1, capítulo 5. Antes da fundação do mundo, eu já te conhecia no útero da sua mãe. E te fiz profeta para falar às nações. Porque é assim que nós somos. Nós vivemos para Deus. Nós vivemos para Cristo. Nós somos origem, imagem e semelhança de Deus. Se somos origem, se somos imagem, se somos semelhança, devemos viver como Deus quer que vivamos. No auxílio àqueles que precisam e na proclamação da sua palavra. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. As outras coisas, Ele nos acrescentará a nossa necessidade, Ele vai nos dar o auxílio necessário para que possamos viver segundo o teu querer, segundo o teu querer e o teu dizer. O domínio de Cristo sobre a morte refuta a ideia do sono da alma. Não existe sono da alma entre morte e a ressurreição. Ou seja, aquele negócio de que quando você morrer vai para o purgatório ou que você está dormindo, isso não existe. Por quê? Porque quando morremos, o nosso corpo volta para o pó. E a nossa alma, o nosso espírito volta para quem? Para Deus. E quando Jesus voltar, na sua segunda vida, os mortos ressuscitarão primeiro. Quem os mortos? Os nossos corpos que estavam na terra voltam para a nossa alma e nós vamos ter o mesmo corpo que Cristo, do Cristo ressurreto. Para aqueles que estarão em Cristo, glórias a Deus pela sua justiça
E para aqueles que não aceitaram a Cristo, vai ser a condenação eterna. Não existe outro meio, não existe um meio. Não, é com a glória de Deus ou na condenação eterna. Tanto é que nós vemos o exemplo da aparição de José, de Moisés e Elias, né, da transfiguração. Senão, não era possível você ver Moisés e Elias, não era possível os discípulos verem Elias e Moisés falando com Cristo. Por isso que nós dizemos que a nossa ideia do sono da alma, essa não existe, né? Então, queremos que, no verso 9, por isso também o Cristo morreu e ressuscitou, havendo ressuscitado para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Os mortos, os condenados à morte eterna. Os vivos estão na glória de Deus. Então, vemos nesse texto que temos uma grande responsabilidade com o nosso próximo. O que quer dizer porque o nosso próximo? Quer dizer com aquela pessoa cuja origem é a mesma que a minha. Da onde ele veio? De Deus. Da onde eu vim? De Deus. Ele não ouviu ainda. O pecado ainda está sobre a vida dele. O que eu tenho que fazer? Proclamar o Evangelho. Falar a verdade de Cristo para que ele possa se arrepender, para que o Espírito de Deus possa convencê-lo do seu arrependimento e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós dependemos de todos aqueles que vivem nessa terra. Não somos ilha. Não podemos deixar conhecer a Cristo e ficar calados na nossa vida e condenar as outras pessoas. Não. Eu tenho que levar essa pessoa a Cristo. Levar a mensagem para que ela possa aceitar como Senhor e Salvador de sua vida. Que essa mensagem possa ser o fruto, possa falar na sua alma, falar no seu coração, a fim de que possamos realmente sermos origem de nosso Deus, nosso Pai. Amém? Vamos orar. Te agradeço, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Que ela possa ser uma verdade nas nossas vidas e que possamos realmente compreender qual é a nossa função aqui nessa terra. Não podemos ser ilha, mas podemos ser úteis para aqueles que necessitam de Ti. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Amém, queridos. Nós agradecemos mais uma vez o reverendo Almir pela mensagem e que deve ter tido algum problema de conexão, né? E ele saiu. Mas quem assistiu, teve a oportunidade de assistir a aula da Escola Dominical de hoje, do curso de Atos dos Apóstolos, né? Não sei quantos já assistiram, eu sei que algumas pessoas assistem durante a semana, mas nós falamos sobre o primeiro concílio da igreja, ou a primeira reunião do presbitério, gerada, né, em função de uma grande polêmica, e nós enfatizamos ali na aula, né, já dando um spoiler para quem ainda não assistiu, né, nós enfatizamos ali o quê? Que Paulo não queria, quando se trouxe a circuncisão, Paulo não queria que nada fosse um obstáculo ou um empecilho para que Cristo fosse pregado. E o Almir nos traz essa mensagem tão direta, tão objetiva, da nossa necessidade urgente de pregar a Cristo, sem florear, sem tantas coisas que ao longo do tempo foram colocadas
na pregação. A pregação do evangelho é simples. Cristo veio ao mundo, morreu pelos seus pecados e ressuscitou para que nós o aceitemos, nos arrependamos e sejamos por ele salvos dos nossos pecados e possamos um dia ressuscitar para a glória. Simples. Não temos que ter estratégia disso, estratégia daquilo, não. Os apóstolos não tinham estratégias, os apóstolos não faziam cursos, os apóstolos não faziam conferências missionárias e nunca tantas pessoas se converteram como se converteram na época dos apóstolos. A mensagem de Cristo sendo pregada. Louva a Deus pela vida do Almir, que nos trouxe essa mensagem e que nos chama a atenção. Hoje nós queremos viver para tantas coisas, mas a palavra é uma só. Se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, morremos para Deus. Ponto final. Eu gostaria de abrir agora, irmãos, para o momento de intercessão e de agradecimento. Então, se você tem alguma bênção, se você tem algum pedido que gostaria de compartilhar, é o momento oportuno agora e nós estaremos anotando os pedidos de oração. Está aberto agora, abra o seu microfone, acene, que a gente passa a palavra a você. A Esther, depois o Chiquinho. Então, o nosso motivo é um motivo de agradecimento. Quando foi colocada a caixa de súplicas e de gratidão lá na igreja, dos primeiros pedidos que eu coloquei lá foi em relação à escritura da nossa casa, que já fazem 17 anos que estão processo para que fosse passado para o nome da minha mãe, estava na mão de advogado, e nesses 17 anos, toda essa demora, no fim veio em dose dupla, porque eu também tinha um processo aberto contra uma imobiliária, e veio a carta de adjudicação para fazer a averbação da casa, no nome da minha mãe, e eu recebi também, ganhei o processo em relação ao que eu tinha em aberto também, que estava na mesma época que ela entrou com o pedido da escritura, eu também entrei com esse processo. Eu tinha sido lesada pela imobiliária e ficou essa embromação toda, e no fim a bênção veio dupla, né? Então, sou grata a Deus por essa bênção. Falta pouco agora para a gente resolver essa questão de cartório agora, estou correndo atrás, mas a parte principal, o juiz já deu o direito de fazer a averbação e a casa se tornar o nome da minha mãe, né? Que bênção, né? Graças a Deus. Amém. O Senhor, ele não se esquece, né? Então, isso, olha, 17 anos, isso mostra o quê? Que o Senhor não se esquece de tudo que apresentamos com fé diante dele, né? E ele age. E veio, né? Veio essa bênção maravilhosa e veio porção dobrada. Né? Graças a Deus, vamos orar agradecendo. Chiquinho pediu a palavra também? A paz, irmãos. Amém. Foi no culto na casa da Neucina que eu pedi oração por assuntos diversos, alguns se lembram, e essa bênção chegou. Tá? Eu estou aposentado, arrumei mais um trabalho agora. Que bênção! Continuo trabalhando, tá? E peço, pode tirar meu nome lá do diversos, tá? E desse para o agradecimento, né? Olha, mais uma bênção. Só isso. Amém. Eu também, Amém. assim como comentei sobre a bênção da Esther, né? Também sobre a questão aí do Chiquinho da Socorro, né? O Chiquinho, ele teve redução de salário, né? E a gente sabe, irmãos, nós que somos assalariados, que somos da classe
né? Eu acho que nem sei se a gente pode falar classe média, né? Nós sabemos que tudo é muito contado, né? Aquilo que a gente ganha praticamente é o que a gente paga, né? Imagine você ter redução de salário, mas o Senhor, né, sustentou a família da Socorro, igual ela falou, ela vendeu muita máscara, né? Foi o que complementou os ganhos lá. Então, eles não passaram dificuldade, não passaram... Dificuldade todo mundo passa, mas não passaram necessidades. E agora, né, o Senhor ainda abençoa, em meio a essa pandemia, está tudo tão difícil, abençoa com essa aposentadoria, né, que saiu, e ele continua trabalhando, porção dobrada. Hoje é dia da porção dobrada. Glória a Deus, né? É verdade, pastor, assim, nós só temos que agradecer mesmo a Deus, porque hoje mesmo eu estava comentando com a Anitta, a filha do Chiquinho, né, que nesse momento de pandemia, mas a gente viu a mão de Deus guardando a gente, cuidando em detalhes de tudo. Foi, assim, motivo de muita alegria e de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Só um minutinho, dona Anitta. Só uma curiosidade, queridos irmãos. Quando eu vim para IPU, na época, na Bereia, eu só conhecia uma Anitta, Anitta Garibaldi. Não conhecia mais nenhuma Anitta. Aqui eu já conhecia a dona Anitta Rédua, a Anitta Oliveira, a Anitta Wright, e agora eu soube que o Chiquinho tem uma filha que chama Anitta. Quer dizer, o que eu não conheci de Anitta a minha vida toda, eu conheci agora quando vim para a IPU. Dona Anitta, pode falar. E quando eu cheguei na IPU, a Denise minha era pequenininha, ela não conseguia entender que a mãe da Neucina chamava Anitta. Anitta é você, mamãe. Não é o único, né? Então, os irmãos sabem das dores que eu sofro, né? E sofri muito lá em Portugal e voltei para cá, e meu quadril está numa... de pego a doença, né? Você fica assim, né? Aí nós já tínhamos conseguido uma clínica que eles têm umas Alemanhas, são os médicos formados lá, e é neurologia, e eles trabalham com cirurgia minimamente invasiva. E eu já era para mim ter feito, já fiz 2, era para ter feito outra vez e não fiz. Aí marca, não marca, Denise é neurótica, porque aguentar. Outubro, eu estou com uma esperança assim, muito grande de eu conseguir uma ajuda grande com respeito às minhas dores. Porque, graças a Deus, eu tenho saúde. Eu estive semana passada no meu clínico para fazer a revisão da máquina. Não tem colesterol, não tem nada, absolutamente nada. E tem esse espinho na carne. Então, esperança. Até marquei para 5 horas da tarde, que a Denise quer me acompanhar, né? E daí também foi uma bênção, porque eu ia fazer tudo particular, porque eu falei, a clínica é particular, e a moça já tinha me avisado, e eu pensei, a consulta não é tão caro, os exames eu faço pelo convênio, o difícil é pagar a cirurgia, né? E eu tinha que conseguir um hospital conveniado para que possa fazer. Agora a menina falou, olha, dona Anitta, tem uma notícia para dar para a senhora, os médicos estão atendendo agora o seu convênio. Mas não vou nem precisar desembolsar dinheiro, e então eu peço oração para que realmente os médicos tenham interesse. Eu tenho lido muito sobre esse médico, lido sobre as pessoas que têm experiência com ele, sabe? Então, espero em Deus que eu consiga uma técnica que me alivia um pouco das dores e me libera para caminhar um pouco, né?
É isso. Fecha. Tá fechado. Microfone. Seu microfone está fechado. Sim, então, cortou um pouquinho, né, a fala da nossa irmã presbítera Anita, mas acho que todos compreenderam, né? Ela está aí agora na expectativa de fazer uma cirurgia, mas também tem bênção, né? Porque era um dinheiro que ela teria que gastar, não deve ser barato, e agora o convênio cobre, né? Então, nós temos aí muitas bênçãos, e eu vou pedir à nossa irmã Socorro que faça essa oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas e também de intercessão pela vida da nossa irmã Anita, para que Deus conduza, para que Deus cuide. A minha mãe está com o microfone ligado, eu não sei se quer fazer um pedido, mãe? Eu quero agradecer a Nova Casa e pedir a Deus que continue abençoando o nosso lar e protegendo, tá bom? Amém, né? Para quem não soube, né? A minha mãe e meu pai estão mais perto da gente aqui agora, estão em Caraguatatuba, 2h30, né? E uma casa boa que o Senhor preparou para eles lá, muito rápido a mudança, e a gente louva a Deus. A gente fica tranquilo porque estão mais perto e a gente, né, vai poder se ver com mais frequência, né? Não vai ter que esperar chegar as férias para ir lá, né? Como era lá em Rio das Ostras, porque era difícil, né? Era um dia de viagem na estrada para ir, um dia para voltar, né? Então, a gente agradece a Deus, então também peço a Socorro que agradeça a Deus pelo Senhor ter preparado essa casinha para eles lá, eles estão bem lá e certamente vão ter mais a companhia dos filhos lá, com certeza, né? Com certeza. Então, vamos orar com a nossa irmã Socorro. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento, Senhor, aqui tão oportuno, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos apresentar a Ti os nossos corações nesta noite, ó Pai, os corações cheios de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua mão que tem nos guardado. Queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, Pai, compartilhadas nesse momento, ó Deus, pela gratidão de cada irmão que aqui compartilhou as suas bênçãos, Pai. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela casa da mãe do pastor, ó Pai, da sua família. Te agradecemos porque nós cremos que o Senhor tem preparado, Senhor, tudo, ó Pai, conforme a tua vontade. Muitas vezes nós planejamos, ó Deus, mas o Senhor tem a resposta certa para tudo, o tempo é do Senhor, e nós sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito, porque a tua palavra diz que todos os teus planos são bons para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela bênção, Senhor, em nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, pela bênção, Senhor, na vida do Chiquinho, ó Deus, porque foram tanto tempo, Senhor, tantos anos esperando, ó Pai, que esse dia, Senhor, chegasse. E chegou, porque nós cremos que foi no teu tempo. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos na vida da dona Anita, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E queremos te pedir, ó Pai, para que o Senhor estenda a tua mão poderosa, para que o Senhor, meu Deus, prepare ali esses médicos que irão atendê-la, todo o processo, Senhor, que ela irá passar dessa cirurgia, que as tuas mãos poderosas sejam sobre a vida dela, que o Senhor venha guardando e protegendo, ungindo cada ferramenta, Senhor, que será usada para tocar no corpo da tua filha, Pai. Ó Deus querido, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem guardado a vida da dona Anita. Nós sabemos que mesmo em meio, Senhor, a essa dor, a esse sofrimento, o Senhor tem planos e projetos, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Te agradecemos também pela vida da Esther, da dona Maria Luísa, Senhor, pelas bênçãos dispensadas a ela, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Foram um tempo, Senhor, de espera, mas nós cremos que esse é o tempo que o Senhor preparou para que essa bênção chegasse em suas vidas, ó Pai, e que elas irão desfrutar daquilo que o Senhor, Pai, preparou para elas.
Muito obrigado, meu Deus, por essa igreja, por esse tempo, Senhor, precioso, ó Pai, na tua santa presença. Nós vemos, ó Deus, que as orações são respondidas, nós vemos, ó Deus, que o Senhor tem olhado e tem cuidado de cada família aqui, de cada pessoa, Pai, representada, Senhor, nessa igreja, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor e da sua família, por tudo que ele tem, Senhor, dispensado, Senhor, do seu tempo, ó Pai, para preparar algo para alimentar a tua igreja. Muito obrigado. Que o Senhor venha fortalecendo a cada dia, que o Senhor venha dando sabedoria, que a tua graça seja sobre a vida dele e sobre a vida da sua família, e que seja sobre toda a família, Senhor, da IPU, meu Pai. Nós rogamos a Ti e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E te pedimos, continua conosco, nos abençoando, Senhor, e nos guardando, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente, os nossos pensamentos, Senhor, a nossa casa, a vida dos nossos filhos e de todos os nossos familiares. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja, com todas as famílias, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.